Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer então a nossa prece de gratidão a Deus para iniciar o nosso trabalho? Bora lá? Divino amigo Jesus, nosso respeito, Senhor, a Ti, aos amigos espirituais, a pleia de espíritos responsáveis pelo trabalho da doutrina espírita no nosso país, no nosso Brasil e nesse planeta Terra. Nossa gratidão, amor querido, por esse encontro, por esse Evangelho, por mais um ponto de oração em um momento do nosso planeta que algumas vezes se assemelha à guerra, porque nós temos um número muito grande de mortes no acidente de trânsito. Nós temos abusos de todas as formas, mostrando ainda a força que uma nação tem quando se quer fazer algo. E que o dia que nós despertarmos para a realidade espiritual, saberemos utilizar essa força, a energia, a saúde, para a construção de um mundo melhor. Ainda há necessidade, Senhor, das festas, dos abusos, dos prazeres, mostrando a infantilidade humana. Mas um dia, Senhor, isso irá perecer e o bem, o nobre, a razão, o bom senso irá assumir o que deve assumir nessa terra. Nós lhe agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, de já estarmos aqui, de abrirmos mão do supérfluo para estarmos naquilo que é eterno. Então, amado Mestre, que os bons espíritos que são responsáveis por essa atividade, pelo nosso Evangelho, que possam nos inspirar, nos conduzir, porque aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome. Nós te pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Vamos pegar aqui uma questão de O Livro dos Espíritos. Na questão 785 de O Livro dos Espíritos, o professor Denisar perguntou assim: qual o maior obstáculo ao progresso? O maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual ele vai avançar sempre. Então, o fato de nós termos uma intelectualidade avançada, isso não certifica que nós somos seres moralizados. E ser um ser moralizado é um ser que não carrega mais nem orgulho e nem egoísmo. Porque o orgulho, ele nos faz quase sempre repetir erros milenares. Então, refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual, ele avança sempre.
À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual, ele redobra a atividade daqueles vícios. Olha, ele redobra, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. A gente estudando um pouco a história, foi ali na Primeira Guerra Mundial que os homens todos direcionados à guerra e as mulheres se viram numa condição de começar a trabalhar, porque não tinha homens para trabalhar. E as mulheres foram trabalhar, porque os homens estavam guerreando, e ali começou. Então, de muitas situações difíceis e dolorosas, saiu um bem, né? Citando um ponto aqui, mas tem vários outros, né? É isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente desenvolve muita intelectualidade, a gente começa a achar que tudo está errado e a gente está certo. E aí complica bastante, né? Vamos para o nosso evangelho então, vamos falar sobre a cólera. E aí ele começa falando da cólera sobre o orgulho. Então vamos lá, nós partimos de emoções básicas que todos os seres possuem, né? E nós, seres humanos, na condição de um animal, também possuímos, né? As emoções básicas, né? Raiva, medo, alegria, tristeza, né? São essas emoções básicas. Então, se a gente pega a cólera, ela é uma ramificação de qual emoção? Da raiva. Então, o que é a cólera? Vamos dizer, é uma raiva que chegou num nível de adoecimento muito grande. Eu fico enfurecido, eu fico encolerizado. E quando a gente pensa em cólera, a gente tem que fazer uma autoavaliação na minha vida, no meu cotidiano. Porque muitas vezes abandonar tudo pode ser uma cólera. Sair, bater a porta, é um ato de cólera. Então não vamos pensar só a cólera, gritos, berros, não só. Ela tem formas específicas de se manifestar, de se apresentar. Então vamos para o texto? O orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois. Quando Sócrates nos diz que ele era o único que sabia que nada sabia, e isso o tornava grande. Por quê? Porque o ponto de referência dele não era um humano. O ponto de referência dele era a divindade. Não existe absolutamente nada na Terra maior do que a divindade. E nós temos um modelo e guia que é o Cristo. Não existe nada na Terra maior do que o Cristo. Algumas pessoas desavisadas dizem assim, Kardec está ultrapassado. Quando a pessoa diz Kardec está ultrapassado, ela está dizendo assim, Jesus está ultrapassado. Por que eu estou falando isso? Porque Kardec não escreveu. Kardec é o expositor. Kardec é o codificador. Mas os textos, as lições, tanto é que eu acabei de ler uma resposta de O Livro dos Espíritos. Ele fez a pergunta, mas a resposta não é dele. Por isso ele colocou o Livro dos Espíritos. E quem são esses espíritos, se não missionários de Jesus, transmitindo o pensamento de Jesus? Então, como é que eu posso cair na bestialidade de dizer que a doutrina espírita, que Kardec está ultrapassado? Então, ainda não entendeu a doutrina. Então, às vezes, gente, nós acabamos repetindo o erro de outrora. Então, o desenvolvimento da intelectualidade, muitas vezes, nos faz sentir pessoas superiores. Por isso que a gente leu ainda há pouco no Livro dos Espíritos, que muitas vezes o desenvolvimento da intelectualidade, a gente acaba se comprometendo mais ainda. Por quê? Porque a gente começa, justamente a parábola de Adão e Eva, quando eles vão comer o fruto da árvore do conhecimento. E a proposta era eles serem iguais ou melhor que Deus.
Então tenhamos muito cuidado. Vamos entender um pouco Sócrates. Vamos entender quando ele diz: eu só sei que nada sei. Então, é como ele diz aqui: o orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Como eu? Você está me comparando com isso? Eu sou muito mais. Gente, a gente tem que fazer uma autoavaliação. Às vezes a gente se orgulha de dizer: minha filha trabalha em um lugar tal, meu filho trabalha, eu trabalho, eu sou o título tal, eu sou... Fulano faz um trabalho. Orgulho. Quando a gente começa a jogar purpurina, isso é orgulho. Vamos pegar o maior de todos? Ah, tia, mas ele é Jesus. Mas é ele que é o exemplo. Não é fulano, cicrano, beltrano. Se eu quero acertar, eu tenho que ter como exemplo o Cristo. Ele é o meu modelo, ele é meu guia. A gente viu Jesus cheio de dedo? Não. Jesus vivia com todos e ele ainda dizia assim: não são os sãos que necessitam de médico, são os doentes. Então ele não tinha preferências. Ele evitava aqueles que ele sabia que não ia adiantar nada estar ao lado. Por quê? Porque dentro da psicologia divina existe algo chamado livre-arbítrio. E o amor, ele não é uma imposição. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Então a gente vai pegar esse estudo e vamos fazer uma autoavaliação. Não começa a fazer um estudo desse pensando: o fulano é assim, o beltrano é assim. Mecanismo de fuga. Se eu estou aqui ouvindo, o estudo serve para mim e para ti. Então vamos fazer uma autoavaliação. Em que momento nós estamos fazendo isso? Em que momento nós começamos a nos achar pessoas importantes, pessoas mais moralizadas, pessoas evangelizadas, pessoas de uma conduta. Aí vamos pegar mais próximo da gente, que não é tão próximo, mas o nosso Chico. E ele dizia assim: eu sou um capim. Vem um animal, come o capim e nasce outro capim. Porque qual era a referência do Chico? Deus. Então aquilo ali não era falácia, aquilo dali não era uma falsa humildade. Aquilo era dele realmente. Mas por que ele se sentia tão menor? Porque a comparação dele, a referência dele é Deus. A referência dele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se ele é o modelo e guia, essa é a referência. Eu não tenho que me comparar com A, B, C, O, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S. Não. Eu tenho que me comparar, eu tenho que ter como referência o Cristo. Então, se ele é a minha referência, isso mostra o quão miudinha, pequenininha, na dica eu sou. Por quê? Porque ainda me falta muito para eu caminhar. Muito mesmo. E nós somos tão vaidosos que a gente se envaidece com um títulozinho. E às vezes o títulozinho dentro da instituição espírita. Você dá um títulozinho, um cargozinho para a pessoa, pronto, aquela pessoa muda totalmente. Já começa a se achar um ser importante. Olha o nível de adoecimento nosso. A vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece então? Entregai-vos à cólera.
Procurai a origem desses acessos, olha como ele chama a cólera, de demência passageira, que vos assemelham ao bruto. Uma demência passageira, ou seja, uma loucura passageira, porque você tem um pico de cólera, um ato de cólera, é uma demência, mas é uma demência. Você está gritando, esperneando, xingando, agredindo, jogando os objetos no chão. É uma demência isso. É uma demência. Curta, mas é. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, porque você perde totalmente. Então, é a mesma coisa, aquela passagem que Jesus entrou no templo, né, estava ali no templo, e Jesus teve um chilique ali, um ato de cólera, imagina, e saiu chutando tudo, derrubando tudo. A casa do meu pai não é... A casa do meu pai não é comércio, a casa do meu... Gente, desde quando Jesus nos ensinava que o templo de pedra era a casa do pai? Ele sempre deixou muito claro que ele veio fundar um templo no coração dos homens. E ele ainda falou que aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra. Mas tia, está escrito. O que a gente vai aprendendo? Que todo profeta, quando quer falar de algo que vai acontecer, ele faz mímica. E mesmo que, vamos supor que ele tivesse tido esse chilique, imagina, gente, Jesus tendo um chilique, um ímpeto de cólera, Jesus com raiva, saindo chutando tudo, derrubando tudo. Você consegue imaginar isso? Mas vamos supor, gente, aquilo ali era entupido de soldados romanos, Jesus teria sido preso imediatamente. Eles estavam ali para levar a ordem. Então não vamos imaginar. Não tente transferir as nossas mazelas para um Cristo. Para um Cristo. Então ele diz, o sangue frio e a razão você vai perder. Procurai, e quase sempre encontrareis como base desse chilique todo, o orgulho ferido. Não foi do jeito que eu quis. Não foi da forma que eu falei. Não falou o que eu queria ouvir. Orgulho e vaidade. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Olha que interessante, vou repetir. Não é o orgulho ferido por uma contradição, né? Você foi contrariado ali em uma situação, você foi contrariado, e isso faz com que você venha a repelir as mais justas observações. Então, quando você não foi atendido naquilo que você idealizou, pode vir as orientações mais justas, as observações mais lógicas, você não vai aceitar. A gente não aceita. Por quê? Porque a gente está em fúria, a gente está em cólera. É isso que o texto está nos trazendo, que assim é um espírito protetor. Por isso que ele diz, não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Não adianta. E se o outro não quer ouvir, você vai fazer o quê? Vai se calar. Vai ficar discutindo, vai ficar querendo impor? Deixa. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, ou seja, infantil, imaturas.
decorre da importância que cada um liga à sua personalidade. Eu digo que tem um teste muito legal para saber se você é invejoso, orgulhoso e vaidoso. Você costuma elogiar as pessoas? Você costuma parabenizar o sucesso do outro? Ou você é sempre aquele que quer afundar as pessoas? Está sempre pronto a julgar, sempre pronto a criticar. Se nós somos nós somos movidos de inveja e de orgulho. O invejoso, ele é incapaz de emitir qualquer elogio. Ele sempre quer criticar. Façamos uma autoanálise. Tia, eu quero deixar de ser invejoso, como é que eu faço? Comece a elogiar as pessoas. Comece a falar o que você vê, o que é bonito, não fica criticando, porque às vezes quando a gente critica, é inveja. Porque a gente queria ter e não tem. A gente queria ser e não é. Então aprenda, porque é o antídoto contra a inveja, é você começar a elogiar. Então quando você vê que você gostou daquilo, diga, nossa, que bonito o teu brinco. Nossa, como seu corpo tá legal. Nossa, como você falou bem esse texto. Nossa, como foi legal a sua palestra. Esse é o antídoto para você ir trabalhando a inveja, a vaidade. O que é, né? Qual é o antídoto contra a vaidade? Que a gente fica sempre aguardando ou se autoelogiando. Gente, a pior coisa que pode existir é o autoelogio. O autoelogio é sinônimo enorme de orgulho, vaidade e, ao mesmo tempo, insegurança. O inseguro, para ele verdadeiramente conseguir se convencer, ele precisa estar se autoelogiando sempre. Isso se torna horrível. Então, olha quantas mazelas nós carregamos no nosso mundo íntimo que a gente precisa se auto-observar para poder trabalhar. Porque essas mazelas, essas encrencas, acabam impedindo o nosso movimento de evolução. E a gente fica ali paralisado, estagnado. E lembra sempre, o modelo e guia da humanidade é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que eu tenho que copiar. É Ele que é a minha referência, nenhuma outra pessoa. Então ele diz, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, né, infantis, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual julgais que todos devem curvar-se. Eu tenho certeza, eu sou certo, eu sou a certa, eu falo melhor, eu penso melhor, tudo na minha cabeça é melhor. E o mundo tem que se curvar. Em seu frenesi, né, naquele momento de agitação, o homem colérico se atira a tudo. A natureza bruta, ele se joga, né, passa a ser um ser embrutecido naquele momento. Aos objetos inanimados, vai pegando tudo e vai rebolando, quebrando-os, porque não lhe obedece. Né? E a gente vê muito isso, você tenta... Mais ou menos assim, tem até um vídeo de uma garotinha, ela estava com canudo, obviamente que ela não tinha coordenação motora o suficiente, né? E ela tentava colocar e ela não conseguia. Sabe o que ela fez? Não tem coordenação motora ainda, então devia ter ali uns 2 aninhos, mais ou menos. Sabe o que ela fez? Ela rebolou, ela empurrou com o braço, perna, rebolou e ficou muito séria assim, olhando.
uma criança, mostrando ali o seu ato de cólera que ela traz dentro dela. Afinal de contas, é uma criança, mas é um espírito que traz as suas tendências boas e más, que devem ser trabalhadas. Então, essa atitude dela já mostra o quanto ela traz a impaciência dentro dela. E a impaciência, de certa forma, ela também me leva para uma atitude colérica. Então, quantas vezes a gente tenta fechar alguma coisa, não consegue, daqui a pouco a gente está naquele movimento bruto. Ato de cólera. Eu me recordo há muitos anos atrás, eu tentando abrir, era um aparelhinho, e eu não estava conseguindo, e eu estava tentando abrir, isso há muitos anos atrás, eu acho que eu deveria ter uns 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos aninhos, isso faz tempo. E eu tentando abrir, chegou um amigo meu, que ele era da Seixanoye, e ele disse assim, você não vai conseguir fazendo força, porque a força não está aqui, a força está aqui. Aí ele pegou a chave, muito calmamente, fez 2, 3 movimentinhos, entendeu o que estava ali atrapalhando, ele foi, abriu. E aquilo me fez pensar mesmo, né? Eu digo, meu Deus, como é que é a vida, né? Quantas vezes a gente não quer fazer tudo na força? Tudo muito atrapalhado, muito agitado, né? Às vezes a gente está na cozinha, isso mostra o nosso estado íntimo. Então a gente poderia fazer tudo com harmonia. E essa harmonia, ela se apresenta nos gestos que nós fazemos. Os gestos que nós fazemos mostra como é que está o nosso estado íntimo. Então eu fico às vezes pensando assim, imagina Jesus lavando louça, né? E a gente bate panela, bate isso, bate aquilo, sacode isso, faz um barulho doido, né? Ou Jesus cozinhando, né? A harmonia dos seus movimentos. Porque isso mostra, isso exterioriza a nossa condição, né? A harmonia dos nossos movimentos. É verdade? Se nesses momentos ele se pudesse observar sangue frio, se nós pudéssemos pegar essa cena que a gente está tendo, esse chilique horroroso, esse movimento bestial, se nós pudéssemos sair da cena e ficar olhando a cena, olha o que ele diz, se nesses momentos ele se pudesse observar sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia muito ridículo. E é verdade, se a gente conseguisse sair, observar e dizer, que coisa horrorosa. Eu digo que se a gente ainda briga no trânsito, de baixar o vidro e ficar discutindo, xingando, gente, é para acabar, gente. Nós ainda estamos no primórdio. Eu estou falando para nós espíritas. Se a gente ainda faz isso, pelo amor de Deus, isso mostra que a gente está marcando o passo. A gente está fazendo de conta que frequenta centro espírita. A gente está fazendo de conta que é espírita. Por quê? Porque no trânsito é algo tão breve, tão rápido, e você entra num nível de cólera que meu pai. Por quê? Porque um trancou, porque o outro entrou, não deu sinal, porque o outro não deu passagem. Que isso? Que ele julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Que ele julgue, meu Deus, o que as pessoas irão pensar de mim, né? Essa atitude que eu estou tendo, né? Meu Deus. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Mesmo que não fosse pelo respeito que deve a si próprio. Deveria esforçar-se por vencer uma tendência que o torna objeto de piedade. Porque quando a gente olha para uma pessoa nessa condição, o sentimento que deveria despertar em nós é de piedade por essa pessoa. Porque essa pessoa é um doente naquele momento, como ele colocou ainda há pouco, né? É um doente mental.
Então deveríamos piedade, porque a própria pessoa não se respeita como ser humano. Se pensasse que a cólera nada resolve, que ele altera a saúde, compromete até a vida. Vamos lembrar do livro Renúncia, quando o pai da Alcione soube da verdade realmente, soube tudo o que a Susana fez. Susana Davenport. Tudo o que a Susana fez, o que ela fez com a Madalena, aquilo deu um ódio tão grande que o primeiro ímpeto foi matá-la. Só que ele acabou o quê? Ele acabou tendo um acidente vascular cerebral. Ou o coração parou, não se sabe. Ele caiu ali mesmo. Então, gente, não pensa que esses nossos chilique que a gente dá, que essa nossa crisezinha, não é para relaxar, não é para relaxar, não, é para adoecer. Como é que a gente vai relaxar tendo uma crise de loucura? Então, isso deixa marcas no nosso corpo. Às vezes, abrindo um câncer, às vezes, abrindo uma úlcera, às vezes, estourando todo o teu nervo ciático. Vai registrar no teu corpo. E, às vezes, 1, 2, 3, 4, mas se tu passar uma vida nessa situação, vai vir a conta. Então, além de você adoecer psiquicamente, você adoece fisicamente e você retarda a sua evolução. Olha o quanto de situações desagradáveis, né? Que ele altera a saúde e compromete até a vida. Reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Então, nessa crise que eu entro da cólera, a primeira vítima sou eu mesmo. Por quê? Porque eu estou destruindo o meu corpo. E isso, gente, na cólera, chamar palavrão, xingar, né? Linguagem chula, pensamento chulo, tudo isso destrói o nosso organismo, deforma o nosso corpo perispiritual, deforma o nosso corpo perispiritual. Nós vamos encontrar na obra Libertação o caso do psiquiatra que vai para o segundo casamento, porque ele ficou viúvo, e ele não soube fazer uma boa escolha. Ele pegou uma menina muito jovem, extremamente sensual, né, a moça. E o André Luiz nos conta que ela era uma moça bonita, muito bem arrumadinha, e depois do almoço ela foi dar aquele sono. Quando ela, espírito, né, acompanhada do seu corpo perispiritual, saiu do corpo, o André Luiz tomou um susto, que ela era uma bruxa. Esse, meu Deus, uma bruxa mesmo. O corpo perispiritual deformado. Deformado por quê? Por causa da sua condição moral. E quando a gente desencarna, a gente vai levar o corpo perispiritual, não é o corpo físico não, cheirosinho, bonitinho, cheio de brinco. Então, como é a nossa túnica, né? Como é o nosso corpo perispiritual? Como é que eu vou chegar no mundo espiritual? A gente se preocupa tanto com o corpo perecível, que é o corpo físico, abrindo mão totalmente da nossa essência, do nosso corpo perispiritual. Como é que eu vou me apresentar no mundo espiritual? Que corpo eu irei levar? Quando a gente se arruma, o que vai no nosso pensamento quando a gente está se arrumando para sair de casa? Quando a gente escolhe uma roupa? O que vai no nosso pensamento? Então, é disso que eu estou falando. Então, a sensualidade, ela começa aqui, ó, na cabeça. Porque o que eu visto com um propósito. E se esse propósito for sensual, isso me compromete. Tia, a senhora quer que a gente se vista como freira? Eu estou falando de sensualidade, que está aqui, ó. O objetivo da roupa é proteger nosso corpo. Você vê o leque que abre esse texto? Né? Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo. Qual é?
a de que torna infelizes todos os que o cercam. Viver com uma pessoa prepotente, vaidosa, orgulhosa e colérica, todos que estão em torno são infelizes. A não ser que você tenha em torno de você um espírito superior, que consegue viver com o adoecido sem se contaminar. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os seres a quem mais ama. Mas, poxa, se você tem um pouquinho de coração, o ser colérico, você vai fazer infeliz as pessoas que estão em torno de ti vendo você tendo esse chilique. E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida. Então, muitas vezes, nesse ato de cólera, a gente pode matar. Ou então a gente pode ferir fisicamente alguém. Imagina tu jogando um objeto com raiva e sem querer esse objeto acaba pegando, vamos supor, no globo ocular de um filho teu. E essa criança perder essa visão. Pensa você olhar eternamente para essa criança e ver que foi um ato de fúria tua. Deplorar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, tá? Não exclui. Mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então, o ser que tem cólera, ele tem sentimentos nobres? Tem. Mas essa cólera acaba impedindo o processo de evolução dele. Isto deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la, essa cólera. O espírita, ademais, é instigado a isso por outro motivo. Olha, ele fala direto a nós espírita, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Quem assina é um espírito protetor. Essa mensagem foi em Bordeaux, 1863. Agora, o interessante, quando eu estava lendo sobre o colérico, ele diz: o temperamento colérico costuma ser líder naturalmente, ela é criativa, mas tende a ser impaciente e intolerante e tem uma visão mais egoísta, né? Ali dentro dos 4 tipos do comportamento, né? O temperamento colérico. Item 10. Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente. Que é interessante isso, porque às vezes a gente é colérico, né? A gente tem essas crises de fúria e a gente acha o máximo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. De fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Não, foi um momento, né? Foi uma situação, mas assim, tal, eu não sou assim. Vira e mexe está tendo essas crises. Em vez de se confessar culpado, ou seja, responsável, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. Não, porque eu sou uma pessoa muito nervosa, é a minha cabeça, né? Hoje em dia as pessoas adoram terem rótulos de diagnóstico para poder muitas vezes justificar os seus comportamentos inadequados, né? Então ele diz, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, porque não quer reconhecer, não quer admitir, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições.
Não, fulano me tirou do eixo, porque eu não sou uma pessoa assim, mas olha, foi impossível me conter. Mas é justamente nessas horas de desafio que a gente é posto à prova para saber qual atitude iremos tomar. Certamente há temperamentos, né? Existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos. Como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera. E convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, né, de bilis, né, um corpo que predomina na bilis, né, um homem colérico, era como se falava. Lembrando que essa mensagem aqui é de Hahnemann, tá? Samuel Hahnemann, médico, foi fundador da homeopatia, tá? Ele era alemão. Bora ver aqui. Será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Ou seja, não é o corpo que me dá a atitude. O corpo é uma roupa. A atitude, o comportamento é do espírito, não é do corpo. Então eu posso ter uma pessoa super musculosa, super forte, e uma pessoa super calma e tranquila. E às vezes uma pessoa magrinha, franzina, Deus o livre, não tem quem segure. Por isso que ele diz, ainda que num corpo bilioso, né, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado a lhe favorecer a violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso será o quê? Expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem. Do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem vontade firme para isso. O que ele está querendo dizer? Se eu reencarno num corpo onde eu tenho uma perna mais curta que a outra, eu, espírito, não tenho como modificar isso. Mas eu, espírito, tenho como modificar o meu comportamento, a minha atitude, a minha resiliência, a minha renúncia. Para isso a gente tem uma vontade o quê? Firme. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade? É aquele que cutuca mais uma vez a nós, os espíritas. Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, Hahnemann nos traz aqui, lembrando que o texto do século XIX, né, e aonde jogava muita responsabilidade das atitudes para o corpo, né? E o Espiritismo nos esclarece que o corpo, ele é a roupa. Quem dá o movimento, quem dá a qualidade, quem pensa, quem articula é o espírito. E quem fica colérico não é o corpo, é o espírito. Então, nesse processo de mudança, ele nos convida à vontade firme, que é lá, Livro dos Espíritos, questão 909, se não me falha a memória. Em que ele diz que, com um pouco de voz, né, não tem a vontade firme, né? É 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Ele diz sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Aí ele diz,
como são poucos que se esforçam entre vós. Porque o que acontece? Eu só busco uma renovação quando eu já identifiquei o erro e eu já estou cansado desse erro. O que a gente aprende em espiritismo? Que a gente tem uma tendência enorme a repetir os erros. A gente fica repetindo constantemente os erros de outras existências, a gente traz. E continua repetindo. Aí eu pergunto sempre, como é que a gente sabe se eu não estou repetindo um erro? É só seguir Jesus. Seguindo Jesus, isso é um novo comportamento. Agora, continuar fazendo o que eu quero é repetir erros do passado. Não tenhamos dúvida disso. Foi bom, gente? Tema gostoso, né? Falando de algo ali tão presente, né? Foi bom? Vamos orar? Divino amigo, falamos de um tema ainda tão presente em nós. Nos aborrecemos, nos irritamos e muitas vezes chegamos à cólera. Ainda temos o movimento de orgulho, de vaidade e até mesmo de egoísmo. Essas feridas abertas que estão conosco há milênios e que relutamos em não nos libertarmos dessas correntes que nos aprisionam e atrapalham a nossa evolução. Temos essa consciência, sim. Mas no dia a dia, na luta, nós acabamos por esquecer. Então, se temos algo a te pedir, Senhor, é que no nosso dia a dia, seja no diálogo mais simples, seja na conversa, seja no ambiente que estivermos, que possamos sempre lembrar que o Senhor é o modelo, que o Senhor é o guia e que todos nós estamos em luta diária contra a vaidade, contra o orgulho, contra o egoísmo. Obrigada, amor amado, que a tua paz nos envolva. Nós te rogamos que abençoe esse nosso planeta, esse nosso país. Afinal de contas, Senhor, somos todos irmãos e irmãos menores teus, precisando do teu amparo, do teu auxílio, da tua assistência constante. Misericórdia, Senhor, para cada um de nós. Muito obrigada e obrigada aos amigos espirituais. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.